Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do Bate-Papo do Varejo, aqui é Ederson Varejo. Eu estou muito feliz porque hoje eu tenho uma convidada aqui que vai compartilhar muita coisa boa para você. Para você que está aí dentro do varejo, vendo as oportunidades, buscando as oportunidades, pode ter certeza que a gente vai estar aqui batendo um papo muito legal. Para isso, eu quero que você já vai compartilhar, já vai dando like nesse vídeo aqui. E para você que está na plataforma de podcast, também possa estar dando as estrelinhas para a gente e também compartilhando. E nos comentários, no chat aqui, vai conversando com a gente, vai falando um pouquinho do que você está achando do bate-papo do varejo, se o som está legal, se as coisas estão acontecendo aí conforme você quer realmente receber. Bom, eu estou aqui com a Tatiane Martins, diretora comercial da Pitts, e ela vai ter muita coisa importante para falar para a gente. Tatiane, muito obrigado por você estar aqui comigo, tá? Eu que agradeço, Ederson, uma grande oportunidade de estar aqui falando com você, batendo esse papo, falando um pouquinho do nosso negócio, do nosso mercado. Pois é, Tatiane. Você vem num mercado que muito brasileiro não gosta muito de falar, não, né, Tatiane? Já percebi sobre isso. Vamos falar de seguro. Poxa vida. Exatamente. Nós não gostamos, não, né? É verdade isso? É verdade. Na verdade, o seguro tem um aculturamento do brasileiro como ainda algo que não é legal, né? É muito diferente hoje, por exemplo, do mercado nos Estados Unidos, do mercado no Japão, na China, que é todo mundo muito acostumado com isso, né? As pessoas até acham estranho, a pessoa fala, mas você não tem seguro? Por exemplo, seguro residencial. Como assim, você não tem seguro residencial? E, assim, o brasileiro se aculturou muito no seguro de carro, né? Mas o seguro de carro é só a ponta do iceberg. Existem diversos outros programas de seguro que hoje facilitam e fazem com que a vida do brasileiro fosse mais fácil, né? E quando a gente fala aí, trazendo diretamente para o meu mercado, hoje o bem mais caro de um jovem, antes do carro, porque os jovens hoje não querem o carro, é o celular, né? Então, assim, existe ainda, assim, é muito grande o que tem no mercado que pode ser consumido, enfim, o que pode ser discutido pelos brasileiros. Olha, eu acho que você traz aqui uma reflexão para mim quando se fala disso, Tatiana, pensarmos no que realmente, por que a ponta do iceberg, você falou assim, é o seguro de carros, né? Porque você vê bastante, apesar que eu venho percebendo uma mudança de cultura, né? Através dos processos que nós temos aí que você consegue locomover hoje com aluguéis de carros, que você pode estar utilizando outras plataformas de que você possa se movimentar, né? Que você possa estar aí fazendo o seu transporte, a gente começa a observar que é uma mudança de cultura também nesse sentido. Mas por quê? E aí eu vou entrar muito nisso com você, para a gente chegar no que realmente a Pitts faz aí. Quando você fala do seguro, tá? Começou aí, né? Eu vou até usar a intimidade aqui, né, Tati? Né? Claro, claro! A Tatiane está aqui trazendo para a gente, quando se trata de seguro, por que o brasileiro tem essa resistência com o seguro? Acho que assim, acho não, né? O que a gente vem estudando há algum tempo é que no passado o seguro ele tinha muitas entrelinhas, né? Isso há bastante tempo atrás, o seguro veio muito evoluindo, que é quando você realmente precisa do produto, tem as entrelinhas, mas isso não está coberto. Então houve, né? Assim, vem uma cultura de que isso daí é algo que você paga, mas quando você vai precisar usar, ele não funciona. Só que isso já está mudando há algum tempo, né? Então, lá no passado, 10, 15, 20 anos atrás, tinha muito essa cultura de, não, a gente paga, mas assim, precisa ler muito bem o contrato, porque tem muita coisa que é risco excluído, né? Que até a palavra risco excluído é algo que é muito securitizado, não é para a população, as pessoas não entendem. Só que isso vem evoluindo muito, né? Então, dos anos 20 anos para cá, cada vez mais, os produtos eles estão ficando mais completos. Né? Porque assim, hoje, se no passado as pessoas aceitavam ter algo que não seja tão, como que eu posso dizer, tão completo para a vida, hoje não, cada vez mais os consumidores estão mais exigentes. E isso fez com que esse mercado fosse evoluindo, e hoje está evoluindo, ainda tem muito espaço para evoluir, mas já está evoluindo. Acho que esse é o principal motivo, né? Essa principal situação que veio ocorrendo do passado para hoje.
Quando eu percebo essa mudança, né, e a gente vê muito pelo o jovem, né, ele já está mais preocupado com essa Exatamente. cultura aí, e talvez a minha idade já não permita isso, eu falo assim, poxa, o que estava atrelado? E você fala entre linhas, verdade, no seguro muitas vezes, não, isso aqui não estava cobertado. Como assim não? Eu estava pagando o seguro pensando naquilo. Então, traz para a gente que o seguro hoje, então, vem uma certa transparência, né? Exatamente, exatamente. Que eu acho que vem assim, é o novo modelo de negócio, né? É prezar muito Uhum, pela transparência. Porque uhum, hoje a qualidade do serviço ela é tão importante quanto o faturamento, a venda do serviço. Então não adianta eu colocar um monte de coisa para vender e aí ter um monte de gente reclamando sobre a imagem da minha empresa. Então, o importante é assim, trazer um produto com qualidade. Eu acho que esse é o principal fator que vai fazer com que esse mercado seja cada vez mais exponencial. é. E aí, quando você remete a gente a essa linha de pensamento do seguro, é a pizza, né? É o grande negócio da pizza. É isso? Exatamente. A Pizza, na verdade, a gente tem o produto, nosso produto nasceu como nem sendo seguro. Ele é uma assistência. Então, ele é uma proteção de quebra, aonde não vincula nada a seguros. Então, qualquer coisa que acontecer com o seu aparelho, se ele cair no chão, quebrar, cair na privada, cair dentro da piscina, ele É o que está mais coberto. acontece. Exatamente, é o que mais acontece. E aí, em meados de 2016, a gente fez as parcerias com a seguradora, porque a Pizza não é seguradora, né? A gente é prestador de Tá. serviço. Quando a gente fez a parceria com a seguradora, a gente trouxe também o seguro, que é o roubo e furto. Né? Esse sim é um produto securitizado. Então, hoje a gente tem um produto que, quando eu estava falando sobre questão de qualidade, foi o que a gente mais preza aqui. Hoje a gente tem um produto mais completo do mercado. E eu posso dizer mais completo porque a gente tem uma cobertura exclusiva, que é a perda do aparelho. Você até falou assim que a pizza, e só para a gente contextualizar a Claro, história da claro. pizza aqui, ou seja, a pizza não nasceu com o seguro. Foi Não, você que não. trouxe essa ideia, né, na sua parte comercial que você trouxe com Exatamente, exatamente. o seu conhecimento. Como é A que a Pizzi pizza nasceu como nasceu? uma prestadora. A Pizzi nasceu como uma prestadora, onde é um produto que é uma assistência técnica, só que uma assistência rápida. Porque você pensar, vou ter que deixar algum produto, e não necessariamente o celular, vamos abrir, né? Expandir. Eu tenho que deixar a minha batedeira numa assistência. Você já fala assim, no mínimo 30 dias. Como que Pois você é. vai deixar um celular 30 dias? Assim, não tem essa discussão. Então a gente quis abrir assim, um serviço que é um serviço rápido e de qualidade para o cliente, né? Então a gente criou esse produto de proteção de tela e proteção de quebra, né? E aí, com essa evolução, a gente trouxe o produto do roubo e furto. Olha, vamos tentar. Quando eu fico imaginando com essa situação, né, do produto que ele quebrou, e eu vejo isso dentro da prática, né? Meu celular quebrou, eu tenho que levar ali para o técnico faz aquilo. Eu fico, às vezes, 2 dias, 3 dias, né? Sem esse celular. Mas está aqui do meu lado, né? Eu corro ali, atravesso a rua, vou resolver. Como que pode ser isso quando se pensa na pizza nesse sentido? Assim, na verdade, a gente tem hoje, a empresa é muito enxuta, mas a gente criou uma tecnologia de inteligência de dados que faz todo um preditivo sobre isso. Então, toda assim, as análises preditivas que a gente tem, a gente sabe quando entra uma venda, eu sei quando vai acontecer o sinistro e provavelmente onde vai acontecer esse sinistro. Então, hoje, por exemplo, a gente tem bases estendidas do Brasil, porque o principal ofensor disso é a logística, né? Então é Pois muito é. rápido fazer os caros, trocar. Mas a logística é um problema no Brasil e não só no nosso mercado, eu acho que em todos os mercados. E essa logística, como que a gente avança? A gente tem bases estendidas. Então, se eu tenho Ah, um cliente que caiu de bicicleta e quebrou o celular no Pará, eu uso a minha base estendida do Pará para poder fazer o envio desse outro aparelho. Né? Então, a gente criou uma capilaridade muito grande de bases da Pizzi para que essa parte logística, que é o principal ofensor, não seja um ofensor tão grande. quando você olhava para um carro, vamos falar, né, fazendo essas analogias com relação ao próprio seguro, você olhava para um carro e falava, poxa, é um patrimônio, né, que eu tenho ali, um valor é caro, se eu bato esse carro, se eu estrago esse carro, provavelmente, né, eu tenho que me socorrer. O que não era o celular. É, Mas, de repente, o celular hoje tem valores agregados muito altos. E as pessoas começam a perceber o quanto isso é importante. Outra coisa interessante, que dentro desse pessoal que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, tem muitos empresários, né? Que dentro da empresa dele tem o quê? Eles têm ali vários aparelhos celulares
que eles utilizam. Exatamente. Né? É para o trabalho, ou seja, para o vendedor dele que está na ponta lá, utilizando o celular, também tem condição de ter seguros para isso também. Sim, claro. A gente tem hoje, por exemplo, a gente tem um pacote que a gente fecha para, sei lá, 100 aparelhos, 200 aparelhos. Qualquer hoje aparelho, pensando assim, todos os aparelhos hoje, eles têm a particularidade de ser um telefone e por isso eles podem estar protegidos. Né? Então a gente tem, assim, a Pitzy faz inclusive de aparelhos usados, que acho que é muito o que você está conversando, Ederson. A gente acredita muito nesse viés de que o aparelho usado não é porque ele está usado que ele não pode estar dentro de um seguro. O que eu preciso é ter uma tecnologia capaz o suficiente de garantir que eu não estou aceitando um risco que já está, por exemplo, sinistrado, que já está quebrado. Então hoje a gente tem uma tecnologia, né, que é rápida, simples, porque eu também não posso criar um processo tão complexo que ninguém vai querer fazer. Então, ela é rápida e simples, onde eu consigo validar esse aparelho e falar para você, olha, você está dentro da minha base. A gente foi pioneiro nisso, né? A Pitzy começou a aceitar aparelhos usados no meio do ano passado. E aí eu digo assim, até quebra, né? Porque já no passado já existia algumas outras operações, tinham o seguro de roubo e furto para usados, mas a Pitzy colocou o seguro de quebra, falando, eu também aceito quebras de aparelhos usados. E isso vem andando super bem. Cada vez mais o nosso share de produtos usados está crescendo dentro da nossa base. Claro que, assim, não tirando o que eu acho importante dizer aqui, o principal, assim, acho que o maior incentivador do seguro é na compra do novo aparelho. Né? Então, hoje eu tenho um aparelho usado, a chance de você ir buscar uma proteção ela é menor, mas existe. E aí, nesse share, é onde a Pitzy vem crescendo. Porque o que é a prática hoje, né, Tatiana? A prática seria o que acontece. Eu pego aqui, poxa, meu celular estragou, eu vou ali e compro outro celular. Exatamente. Vou lá, né, negocio outro celular, né? Recentemente aconteceu comigo da Samsung, e aí eu fui lá, a própria Samsung ofereceu o outro, né, em valores. Por que faria eu o seguro se a Samsung tem isso para mim? Ela consegue fazer troca comigo. Como que funciona isso quando você vem com esse mercado e trazendo isso em debate para a gente? Porque é o seguinte, hoje se você fizer, e aí eu falando muito aqui da particularidade das condições da Pitzy, tá? Hoje, se você tiver qualquer problema com seu celular, vamos falar o pior problema que é o roubo, que realmente você não tem um aparelho. Você paga, por exemplo, 50% do valor que você pagaria, contando o seguro mais a franquia, você paga 50% do valor que você pagaria um novo, se você tivesse a proteção. No caso de quebra, esse valor é menor ainda. Esse valor varia entre 40%. E normalmente a quebra acontece na tela, que é o componente mais caro. A tela costuma cobrar, e aí eu tô falando assim em percentuais gerais, porque a gente tem aqui a gente trabalha com todas as marcas, mas a tela está em média de 60% a 65% do valor do aparelho. Né? E se você tem uma proteção de quebra, você consegue, ele pagando os 40%, ter esse reparo. E aí, falando para você um pouco da mudança do trade-in, que é o que você está perguntando, por que vale a pena eu não entregar o meu aparelho? Porque quando você entregar o seu aparelho, eles não vão te pagar exatamente o que eu vou te dar um aparelho novo com aqueles 40%, né? Com certeza, o valor não é mesmo. E eles supervalorizam aquele produto, né? Ou seja, um produto que estava no mercado de 5 mil, ele vai valer 6 mil lá, com certeza, fazendo uma referência, né, que esporádico disso aí. Esse mercado, você já disse lá no princípio para a gente, que é um mercado ainda brasileiro, ele é muito pequeno. O que é hoje? Você consegue dar esse número para a gente? Claro. Quando você fala disso, esse share é o que hoje? 11%. Por incrível que pareça, no mercado brasileiro a gente tem 11% de penetração de proteção de telefone, seja ele seguro, assistência, enfim. A gente tem 11%. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos isso está chegando quase 60%. E no Japão e na China é 80%. Né? Então, assim, a diferença é muito grande. As pessoas ainda estão tendo que se aculturar sobre isso. De novo, é aquele papo que a gente estava tendo no começo, né? Hoje os jovens, que foi muito o que você falou, os jovens hoje, por conta das mobilidades, né, esses apps de mobilidade, não é mais assim, faz 18 anos, não é mais aquele negócio de, eu preciso ter um carro, que eu acho que foi muito na minha época. E hoje não, para eles o principal, assim, o que eles querem de ter, o bem mais valioso deles é o celular. Então a primeira experiência que eles têm de proteção, de seguro, é com o celular, né? Então é o que eles deveriam ter.
E é um mercado que você está aí, assim, abocanhando, né? Abraçando. Exatamente. Muito legal. E a Pizza Está traz em crescimento constante. isso. E vamos lá, né? Então, o roubo, você falou, é uma das coisas, assim, que mais acontece com o celular, não é isso? Dentro do Não, mercado? assim, Não é? não é. A gente tem, assim, Caramba. como a gente está em todos os estados, né? A gente tem parceiros em todos os estados do Brasil. Ele assim, como que eu posso falar? É muito regional. Então, eu tenho Sim. estados, por exemplo, lá em Manaus, ele tem uma incidência grande. No Rio de Janeiro, que já é conhecido, tem incidência grande. Mas hoje, o maior cobertura que a gente dá é o de quebra. O quebra ainda acontece muito mais do que o próprio roubo, né? Que a gente tem muito parceiro interior. Então, no interior, não tem muito isso, né? É que a nossa proteção de roubo tem a perda. Então, a perda, você não se exima dela em lugar nenhum. Você pode esquecer o aparelho em qualquer lugar. Mas o roubo mesmo, né? O roubo, o furto, ele é muito regional. Então, a quebra hoje tem um share maior. Legal perceber isso, né? Que dentro desse mercado, a quebra, por isso que. E essas telas nesse preço absurdo, é uma loucura quando Exatamente. você olha isso. Eu vou pegar como exemplo, o meu menino pegou o celular dele e foi para dentro da piscina. Ele queria tirar foto dentro da água. E aí, de repente, foi-se o celular, né? Entrou água e a confusão aconteceu ali. Ele foi buscar, né? Nós fomos buscar, vamos ter que fazer uma forma, abrir lá, tem um processo todo lá, né? Como que fala? Você tira aquela água ali, eu não sei, tem um nome, um termo que eles utilizam ali. E Oxidação, né? Oxidação, isso mesmo, obrigado, Tatiana. Oxidação, né? Foi fazer a oxidação dele ali. Eu percebo que aí ele deve ficar um dia ali, né, naquele processo da oxidação e tudo. Se fosse ele segurado a pizza, como que seria isso? Muito rápido e muito fácil. Nossa, conta pra gente, Tatiana, Com conta isso. certeza. Na verdade, assim, o nosso processo ele é totalmente desburocratizado. Então, por exemplo, a gente tem apps, a gente tem site, autoatendimento, enfim. Ele iria simplesmente comunicar, falar, olha, aconteceu, oxidou o meu aparelho, a gente geraria para ele um e-ticket, né? Ele mandaria o aparelho para a Pits. Quando eu identifico que ele colocou o aparelho no correio, eu já disparo um aparelho para ele. É automático assim, você já Exatamente. dispara. Bom, Exatamente. então ele vai ter um outro aparelho que não seja o dele, mas o Exatamente. dele, depois de consertado, vai voltar? Como é que funciona isso? Não. A gente trabalha no modelo que a gente chama de full swap. O que é o full swap? A Pizzi é uma das maiores recondicionadoras de aparelho do mercado. E como que a gente chama esse tema é bem, como eu posso dizer, bem tenso de falar, porque as pessoas têm um pouco de preocupação sobre recondicionamento de aparelho. Existe o recondicionado, que é aquele aparelho que chegou para mim, eu vou simplesmente limpá-lo e vou mandar para o próximo. Não é da forma que a Pizzi trabalha. O que a gente faz? A gente repara o aparelho e eu troco toda a parte cosmética. O que é a parte cosmética? Telas, traseiras, laterais. E quando esse aparelho, do seu filho, que a gente consertou e trocou tudo isso, e for para um novo cliente, a percepção do cliente é que é um aparelho novo, porque até aquela película que vem em aparelhos novos que a gente tira, sabe? Quando vem um aparelho novo que a gente tira, ela vem, porque toda a parte cosmética foi trocada. Então, a gente tem até um termo que a gente usa aqui que é como novo. O aparelho, ele é como novo. Tanto que, nesse mercado de reparos, a garantia normalmente é de 90 dias. A nossa garantia é de 12 meses, como a do fabricante. Porque a gente garante a qualidade do nosso serviço. Que legal, hein? Para você aí que está gostando demais, já vai compartilhando esse vídeo, vai dando um like, que não esquece, porque a Tatiana merece esse like aí, com certeza. E se você não acessou, depois a Tatiana vai deixar aí também todos os dados para que entre em contato com a Pizza e possa fazer o seu seguro aí, com certeza. Tatiana, aí você falou, eu percebi uma coisa interessante, pegando essa logística que você está falando, olha, já está enviando para você um celular. Mas o que mais esbarra hoje é o quê? É o banco de dados que eu tenho dentro do meu celular, ou seja, o meu aplicativo que estava ali, que eu instalei, né? Vamos falar do famoso WhatsApp, que tem todas as informações minhas ali. Como que funciona isso nesse caso? Isso é bem importante. Desde o momento, como eu disse para você, a gente tem diversos canais de atendimento, sendo ele por autoatendimento, telefone, chat. Mas desde o primeiro contato que esse cliente faz, seja ele por qualquer um dos canais, é instruído como é feito essa limpeza de dados. Por conta de LGPD, sempre que um aparelho chega na Pizzi, antes dele para qualquer reparo, a gente pluga ele no sistema que a gente tem, e na hora a gente zera o aparelho inteiro.
Hoje, nenhum dos meus técnicos pegam em aparelhos que tenham algum tipo de dado. Então, a primeira coisa que a Pizzi faz quando chega os aparelhos é conectar nesse sistema e limpar o aparelho. Isso já é comunicado desde, assim, no primeiro atendimento do cliente, ele preenchendo os dados, ele já sabe que ele tem que limpar todos os dados do aparelho. Isso é muito importante, porque isso é exatamente o que você falou. Hoje a nossa vida está no telefone, né? A gente tem bancos, a gente tem contatos, a gente tem, e assim, tem contatos que fotos, são... Fotos, exatamente, tudo. Então, a primeira coisa que a gente faz é limpar esse aparelho. Pois é, mas você orienta esse cliente que limpe o aparelho para que... O importante é que o cliente limpe antes de vir para a gente. Né? Isso é o melhor, assim, o modelo melhor ideal. Cenário, né? Exatamente. Que isso já chega limpo para a gente. Mas se não chega, a primeira coisa que a gente faz é zerar todo o aparelho. Bom, a Pizzi está situada... A gente tem a nossa sede administrativa é em São Paulo. São Paulo. E aí essa logística toda, você já falou que tem parceiros, né? E tem muitas vendas, elas acontecem com parceiros ou como que acontece essa venda do seguro? Ou seja, parceiros. A gente não comercializa diretamente, né? A gente não faz hoje a venda B2C, é 100% B2B. Então a gente faz parcerias, né, com varejos, com operadoras, com bancos, a gente cria e aí a gente coloca o nosso produto para comercializar. A Pizzi, a gente, apesar da gente falar muito da nossa marca, né, a gente gosta muito que as pessoas conheçam a marca, a gente não faz questão de estar lá na ponta. O importante estar na ponta é o nosso parceiro. Por isso que a gente preza muito por qualidade, porque se você comprar um aparelho no varejo XPTO, você vai voltar lá e falar, olha, nossa, eu recebi o aparelho em 2 dias. A gente tem um parceiro bem grande no Maranhão, e é incrível, porque as pessoas que estão um pouco mais longe, né, das grandes metrópoles, elas estão acostumadas com uma logística um pouco mais longa. Então, quando chega o aparelho lá, esse cliente volta no nosso parceiro e fala, olha aqui, eu recebi o aparelho em 2 dias. Então, é um produto, um serviço de qualidade do nosso parceiro. Eu não preciso que a qualidade seja da Pizzi, a qualidade é do parceiro. Beleza. Então, esse varejista que está nos assistindo aqui pode ser parceiro seu? Com certeza. Independente do tipo de comércio ou especificamente? Não. A gente tem, inclusive, parcerias com varejos que nem comercializam celular. Mas todo mundo, pensa que todo mundo que entra numa loja para comprar, seja qual o que for, sofá, ferramenta, árvore de Natal, qualquer coisa, a pessoa tem um celular. Então, ela pode receber uma oferta. Então, a gente tem parceiros, inclusive, que nem vendem celular. Conta mais sobre essa parceria, porque o quanto que a Pizzi participa, depois eu quero falar um pouquinho sobre a estrutura da Pizzi, né? Porque para atender o Brasil inteiro tem que ter uma estrutura de retaguarda aí então vamos entrar nessa. Mas eu quero entrar nessa seara contigo aqui, dessa parceria, né, no B2B aí que você faz. E quando você faz isso, e aí tem muitos varejistas aqui nos escutando, nos vendo, pode se tornar interessante nesse sentido. Esse varejista, ele interessa aqui, quanto que é a participação da Pizzi nesse sentido, ou seja, de dar todo o suporte para que o marketing aconteça, como que funciona isso aí? Conta mais para a gente. Nossa, eu diria que essa participação da Pizzi é de 100%, até a gente brinca muito, né, o meu time comercial brinca muito quando a gente está fazendo alguma implantação, e falar, a gente é um pouco intrometido, se você acha que a gente está indo demais, você tem que dar um corte na gente. Excelente isso aí. Porque a gente gosta muito de entrar para poder colaborar, porque uma coisa é fato, Ederson, o nosso produto nunca vai ser o core, né? Você não vai entrar, por exemplo, numa loja, uma loja só de seguro, não existe. Então, nosso produto nunca é o core, o nosso produto ele é complementar, e é onde ele contribui? Na margem de contribuição dos varejos. Né? Então, porque a gente sabe que a margem de, por exemplo, aparelho celular é uma margem baixa, porque não é algo que, assim, a gente tem esse conhecimento de mercado. Então, nosso produto, ele agrega ali no final, no EBITDA, né? Então, a gente sabe que só por ele, é difícil simplesmente comercializar sem nenhum tipo de ajuda e estrutura. Então, a gente tem, por exemplo, o nosso time de treinamento próprio, que fica rodando o Brasil inteiro. Todo mês a gente faz treinamento para novos lojistas, né? Porque a gente sabe que entram muitas pessoas todos os meses tem treinamento de formas de vender, né? As melhores práticas de venda, para que a gente possa contribuir com as vendas. Além disso, todas as campanhas de incentivo são com verbas da Pizzi, né? Então a gente não pega da parte do parceiro, né? Da comissão do parceiro, a gente coloca as campanhas, a gente faz DNA nas lojas. Hoje o meu time são 25 pessoas espalhadas pelo Brasil.
né, pessoas que moram em diversos estados, que fazem essas visitas, né, então toda semana esse time está viajando, está visitando um parceiro X, um parceiro Y, indo nas lojas e fazendo DNA, por que não está vendendo? E, inclusive, a gente contribui, inclusive, para o que é o core, né, então, dando exemplo, por exemplo, de um parceiro nosso que é uma operadora, a gente fez um DNA e a gente começou a identificar que muitos clientes estavam entrando na loja e a oferta do aparelho que estava sendo feita não era um aparelho top, era um aparelho mais médio. A gente falou, mas por que vocês não estão ofertando top se vocês têm em estoque? E a gente levou isso para o empresário, falou, olha, você tá perdendo uma oportunidade, porque normalmente eles tinham uma forma de parcelamento muito favorável, porque normalmente os clientes gostam, né, de oferecer, olha esse daqui, esse aparelho é melhor, tem isso. Ele, pô, legal, vamos fazer isso. E mudou a venda dele, né? Com esses dizeres da Pizzi, né, com esse DNA que a Pizzi fez, a gente conseguiu, inclusive, contribuir com aquilo que é o core. Então, a gente tem esse time que está em loja, tem o time de treinamento e tem as visitas periódicas. Por exemplo, eu, a cada 3 meses, visito todos os parceiros. Então, eu viajo bastante, né? Estou sempre conversando com os empresários. Então, assim, a nossa participação, eu diria que ela é 100%. Obviamente, naquilo que nos cabe, né? Então, tem parceiros que falam, eu preferia que eu tenho um time de serviços aqui, então nosso time de serviços vai fazer, então a gente vai falar muito com esse time de serviços, ou a gente entra em loja mesmo, cada um em uma loja separado, em um estado do Brasil, e todo mundo ali ajudando, porque a gente sabe que assim, a quantidade de pessoas em loja é muito grande, né, nesse período. Então, a gente sabe que a gente precisa ajudar. E aí, por exemplo, material de treinamento, né, material de positivação em loja, a gente cria, a gente divulga, a gente entrega, a gente tem um programa, que isso é bem bacana, que a gente chama de Pizzi Ninja, que é um app de gamificação para vendedor. Quanto mais o vendedor vende, ele vai ganhando pontuação, similar à pontuação hoje de aviação, né, onde, enfim. E aí, o que ele faz? Ele troca por iFood, ele troca por PicPay, pode trocar, inclusive, por dinheiro. Então, a gente brinca muito, assim, com os vendedores, né? Ah, tá querendo levar a namorada no cinema, tá querendo, sei lá, sair para jantar, fazer alguma coisa legal. Pô, vende bastante, que você consegue um PicPay de R$200. Então, tem toda essa preparação do time para conseguir trazer essa ajuda. Porque a gente sabe que, de novo, não é o core. Então, se não é o core, a gente precisa ter uma estrutura parruda para conseguir fazer as coisas rodarem bem. Quando você fala muito disso, e você acabou falando um pouquinho dessa estrutura, né, parte ali de apoio que você faz comercial, é interessante a gente perceber, porque nós estamos falando de roubo, né, ou de quebra, você até falou que acontece mais, e é um momento de tristeza dessas pessoas, né? Então, ou seja, o vendedor tem que estar muito atento com relação a essa percepção de indignação ali, né? Poxa, quebrou. Acontece muito com as mulheres, não sei por que isso acontece, né? Mas colocar o celular no bolso de trás e sentar. Exatamente. Né? E aí, de repente, cair no vaso. Eu falei, poxa, como? Eu até brinco aqui em casa, tem 3 mulheres. Falei, como vocês conseguiram fazer isso? E elas, aconteceu, né? E eu falei, puxa vida. E é um momento muito sensível nesse sentido. Como esse cara lá na ponta, né, esse varejista, ele tem esse tipo de preparo também, né? Tem, exatamente. Com essa situação. Na argumentação de vendas, uma das coisas que a gente passa muito aqui no nosso treinamento é, por exemplo, perguntar para o cliente o que aconteceu com o seu antigo aparelho. Porque normalmente, quando ele está indo na loja, aconteceu algo, né? Se ele está querendo comprar. Dificilmente ele fala, não, eu estou querendo repassar. Normalmente, meu celular está quebrado, né? Ou, putz, eu fui roubado. Então, a gente usa muito essa argumentação, que é, o que aconteceu? Seu aparelho nunca foi quebrado? E quando foi quebrado, o que aconteceu? Então, isso é muito importante, né? Exatamente. Porque a gente prepara muitos vendedores para isso. Gente, eu fico aqui, eu vou te provocar, eu não consigo. Imagina, fica à vontade. Olha que coisa louca. Eu fico pensando, se eu sou o vendedor de aparelhos, sei lá, eu estou falando isso porque, tá, gente, aqui, ó, para vocês que estão me ouvindo, estão aí, porque talvez eu esteja aqui muito fechado no mercado e a Tatiana está mostrando um mercado aqui que eu não tinha percebido. E aí eu penso, eu sou um vendedor de celular, por que eu vou fazer essa pergunta? O que você fez com outro? O que aconteceu com outro aparelho? Por que eu não vou vender esse celular?
e eu vou vender o seguro. Eu estou te provocando, Tatiana. Não, concordo 100%. Imagina, Ederson, fica à vontade. É porque, na verdade, existem os momentos que isso tem que ser feito, né? Então, de novo, nesse nosso treinamento de argumentação de venda, a gente fala que tudo é o momento da oferta. Então, sim, o cliente senta e fala, eu quero um aparelho. Ah, tá bom, olha, ele vai mostrar diversos aparelhos e tal. E aí, quando ele escolheu o aparelho, né? O cliente escolheu, a gente fala, mas o que houve com o seu outro aparelho? Aí que começa a argumentação da proteção, né? Óbvio, porque é para aquele aparelho que você está vendendo. Exatamente, não é exatamente. O anterior. Muito bom, viu? Olha, achei isso fantástico. Para você, varejista aí, cara, tem que correr lá, já entrar aí, entrar em contato com a pizza aí, tem que ser parceiro. E conta pra gente, apesar que você já me contou aí, né, um case legal, mas conta um case que nessa parceria foi algo que realmente deu sucesso e outro que você percebeu assim, que eu gosto dessas coisas, não deu sucesso. Qual foi o erro estratégico nesse sentido? Aí é um pouco Você não mais... precisa... acho que é um pouco mais... pra gente, não, tá? É um pouco mais complexo, porque, assim, na verdade não é complexo, mas de novo, é mais um assunto delicado. Por que é um assunto delicado? Porque, assim, o time como um todo, né, a gente vai muito, assim, no amor. Olha, a gente precisa incentivar, vender isso e aquilo, né? O case de sucesso, ele vem muito quando existe um alinhamento muito grande entre o que o empresário espera dessa parceria e o que a pizza espera dessa parceria. Então, a gente faz, como eu disse, a gente tem todo esse trabalho de apresentar todos os DNAs e mostrar, e falar, olha, aqui estão os gaps, esse tá... Então, a gente precisa, assim, o case, de novo, tá? O case de sucesso, por exemplo, a gente tem conversões de 50% dentro da nossa carteira, aonde se vendeu 100 celulares, 50 celulares saíram com a nossa proteção, porque é um alinhamento muito grande entre a expectativa do empresário e o que a pizza consegue entregar. Então, se, por exemplo, a gente não tem metas adequadas, se a gente não tem a cobrança adequada e a gente não tem a estrutura adequada, é muito difícil disso andar. E isso é a mesma coisa que traz o insucesso, aonde não adianta não haver, assim, com o empresário ou com o time de liderança, ter essa cobrança no sentido, não cobrar, simplesmente uma meta e vamos cobrar. Mas, assim, isso aqui é importante. Deixar claro que isso é importante para o cliente, porque realmente é um produto importante. Não é algo que a gente está vendendo, que a gente sabe que não vai trazer um valor agregado. Ele traz o valor agregado para o cliente. Então, é muito importante que este alinhamento seja muito bem feito no momento da implantação e no dia a dia da cobrança e no dia a dia de deixar claro para o time de vendas, principalmente para a força de vendas, que esse produto ele é importante para o cliente, ele é importante para o empresário, né? Dentro do varejo, dentro da operadora, como eu disse, dentro do banco, enfim, é um produto importante, por quê? Porque ele fideliza o cliente. Se o cliente ele tem um bom atendimento, ele retorna nessa loja. Como eu expliquei para você, que a gente teve essa situação do cliente no Maranhão, ele voltar na loja e falar, olha, eu não acredito, isso nunca aconteceu, eu recebi o aparelho de volta, e não foi nem de que eu comprei o aparelho, foi de uma proteção que eu tinha, eu recebi em 2 dias. Então, isso acaba fidelizando. Então, o sucesso e o insucesso está muito vinculado ao alinhamento de expectativas, perante aquilo que se espera desse programa de proteção e seguro para celular. É isso mesmo, alinhamento das expectativas. Exatamente. Quando a gente faz o seguro, a gente não quer utilizar, a primeira coisa, eu não quero utilizar de jeito Exatamente. nenhum. Pago, mas não quero utilizar, como plano de saúde, né? ou outros tipos de seguro, eu não quero utilizar aquilo. Mas é importante essa comunicação, né? Você trazer isso nessa comunicação. Entender um pouco disso, esse varejista que está participando de você, que é um parceiro teu, esse cliente é atendido por ele, ok. Mas na sequência, o atendimento é da própria pizza. Seja, assim, na grande maioria o atendimento é nosso, mas, por exemplo, o nosso sistema hoje ele está apto a, por exemplo, se o cliente quiser voltar na loja e fazer toda a abertura por lá, com a ajuda de algum vendedor, é possível. Nosso sistema está apto para isso. Eu tenho, inclusive, 2 parceiros que fazem dessa forma. O cliente volta na loja. Mas, se não, todo o atendimento é nosso. Só um paralelo, que eu acho que uma coisa que eu esqueci de comentar aqui, que eu acho super bacana, você falou uma coisa muito importante, Ederson, é um produto que as pessoas não querem utilizar. Porém, a gente criou algumas features no produto que faz com que o cliente ele sinta que esse produto é importante. Que é, por exemplo, se esse cliente ele não teve nenhum problema de sinistro, no 11º mês de vigência dele, eu compro esse aparelho dele. Muito mais, com um percentual muito maior do que ele conseguiria num trading do mercado. Por quê?
Porque para mim Não, ele é um cliente bom. para tudo aí, Tatiana. Calma aí. Não, peraí. Que sacada é essa aí? Peraí, vamos. Então, Conta aí. voltando Conta na isso. fidelização, Poxa, isso é super legal. é muito legal, porque a Olha, gente só consegue. um minutinho, tá? Se você ainda não compartilhou esse encontro, se você ainda não deu like, pelo amor de Deus, tá, te merece isso aí, e já compartilhe, porque vários varejistas, para você aí que é gerente que está nos assistindo, já compartilhe com o proprietário da loja. Poxa, vamos fazer essa parceria aqui. Para você que é proprietário aí, participe de uma associação, já compartilhe com outros proprietários aí, ou você de uma rede, participa aí também. Compartilha, porque isso é uma solução fantástica, é um tipo de serviço que você pode levar para dentro da sua loja, faturar, né? Porque, apesar da Tatiana não ter falado quanto que se ganha nisso, mas eu acho que isso é fantástico. Ô, Tatiana, conta aí de novo, porque isso aí é fantástico. Como É assim? muito Eu vou bacana. daqui quanto tempo que eu vou No ter décimo outros? primeiro mês, né? Porque a proteção, o seguro, ele tem uma vigência de um ano, né? Tem outros que é de 18 meses, enfim, 24 meses, mas a grande maioria sai com a proteção de um ano. Se no décimo primeiro mês a gente identificou que esse cliente é um bom cliente, ou seja, ele não foi um cliente que me trouxe risco, eu faço uma oferta no aparelho dele com um percentual muito maior do que ele vai achar no mercado e gero para ele um voucher para ele pegar um novo aparelho nesse parceiro onde ele comprou. E se ele for comprar o seguro novamente, esse percentual é maior ainda. Então, eu estou fazendo a minha base girar, né? Eu estou fazendo um cross-selling dentro da minha base. Para mim, é interessante fidelizar esse cliente e ajudar o meu parceiro a vender um aparelho daqui 12 meses, Com né? certeza. É muito legal isso, cara. Eu acho isso, eu achei fascinante, tá? E esse parceiro, qual o ganho dele para ele estar com você aí? Vamos lá, você já falou de alguns ganhos com relação a isso, mas vamos falar do financeiro com ele? Tem jeito? Então, na verdade, assim, o financeiro, ele é muito pautado em premissas, né? Então, por exemplo, em quantidade de vendas de aparelho, qual que é o ticket do parceiro, mas assim, te dando um range, ele está entre 30% e 50% do valor do seguro, né? Entre 30% e 50% é a parte que cabe ao canal para fazer a distribuição do produto. E aí, de novo, essa premissa, quando a gente tem informação de volume de aparelho, ticket médio, a gente consegue criar todo um analítico, né, um business plan, para poder mostrar para o parceiro qual que é o tamanho da oportunidade que ele tem. E a Pitts também trabalha de uma forma que é super legal, que eu não crio um percentual único, eu crio um percentual de crescimento. Eu falo para ele, quanto mais você vender, mais você vai ganhar. Porque isso, para mim, é uma parceria de ganha-ganha, né? Não existe essa parceria onde a Pitts ganha e o parceiro não acompanha isso. Muito bom. E o business plan aí é uma coisa super importante que você já ganha nesse processo aí contigo. Falando nessa questão que eu vi que muito você é preocupado sobre essa sensibilidade do cliente do outro lado, né? Poxa, quebrou, tem que acionar vocês, vamos acionar essa humanização. Conta um pouco da preocupação que você tem com isso, essa Claro. humanizar, porque o que acontece muito, a gente está aí nas redes sociais, né, o tempo todo, e aí já tem um chat lá que já um robozinho que já me responde, não entende. Esses dias nós estávamos aqui com o bate-papo do varejo que aconteceu com a Yara Machado, que é, né, de São Paulo também, do Céu de Prata, falou muito da importância da vida dela ser humanizada, porque esse é um grande desafio que nós temos hoje com tanta tecnologia. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa importância dessa humanização também. Claro, claro. Assim, a Pitts foi construída com o maior pilar hoje é a qualidade no atendimento. Então, diferente um pouco das outras empresas, que o principal KPI é o quanto que vem faturando, o nosso principal KPI é o NPS e o tempo que o cliente está recebendo. O tempo que a gente chama aqui de tempo sem celular, que o tempo que esse cliente está ficando sem celular. Porque a nossa missão aqui é manter todos os brasileiros conectados, né? Então, para você ter até uma noção que hoje os maiores KPIs da empresa são de qualidade, né? Não são de faturamento, então é um pouco diferente. E isso contribui muito com essa questão de humanização. Todos os nossos todo o nosso time de CX, né? O nosso time de atendimento, ele é pautado em diversas KPIs diferentes do mercado de atendimento. Por exemplo, a gente não mede hoje o tempo médio de atendimento. Isso eu não me importo. O importante é que o cliente seja resolvido, o atendimento seja resolvido no primeiro chamado. Então, se ele precisar ficar 1 hora com o cliente, ele vai ficar 1 hora com esse cliente. Mas ele vai garantir que o problema desse cliente vai ser resolvido nesta 1 hora.
Então, a gente tem algumas metrificações diferentes. Por exemplo, a robotização, eu acho muito bacana, mas em dados momentos ela é um pouco prejudicial. Por quê? Quando a gente fala de proteção do celular, quando esse cliente entra em contato comigo, de novo, seja qual for o canal, ele está vivendo um dos piores momentos dele. Ele ou teve o celular quebrado ou ele teve o celular roubado. Então, ele já está num nível de estresse alto. E a gente está falando de um produto que é um produto, assim, hoje de necessidade básica, né? Se a gente for brincar, nossa, você fica sem geladeira 2 dias? Com certeza. Você pede iFood, você vai no supermercado comprar algo pronto. Você fica sem celular 2 dias? Não. Então, a gente está falando do produto de maior necessidade básica hoje. Então, assim, imagina que algo aconteceu. Então, não dá para eu robotizar esse atendimento. Claro que eu tenho URAs eletrônicas, tenho todo um bot eletrônico, mas a minha primeira opção é sempre assim, você gostaria de falar com o atendente? Diferente um pouco do que a robotização de muitas empresas que a gente conhece, que é lá no final eles falam, se você não conseguiu nada aqui, tente falar com o atendente. O nosso não, em primeiro lugar você gostaria de falar com o atendente? Senão você tem todo o seu atendimento lá com o robô para quem preferir. Então, essa humanização, ela é muito importante. Por exemplo, também outra coisa, o script, né? Aquela parte onde as pessoas falam, olá, tudo bem, meu nome e tal, não sei o quê. O que aconteceu? A gente não tem script. Cada atendente nosso fala da forma que achar melhor com o cliente. E toda a parte de treinamento deles é feita com, assim, pessoas de people, né? Não é simplesmente um treinamento de atendimento, um treinamento de produto. É como que a gente lida com pessoas em momento de aflições. Então, é totalmente humanizado, né? Eu até convido a todos, se tiverem oportunidade, de qualquer dia ligar na central da Pitse. É muito bacana isso. Eu vou te dar também, até não querendo me estender muito, mas eu acho muito legal esse exemplo. A gente teve uma senhora que estava indo viajar, ela estava indo pegar o avião em Guarulhos, e o aparelho dela não chegou. A gente teve uma atendente nossa que pegou um transporte e foi até o aeroporto entregar o aparelho, que eu falo, a senhora não vai viajar sem o aparelho. Que legal, hein? Nossa, muito bom, hein? Isso é transformador, né? E faz a referência. Quando você fala, né, da gente contratar esse seguro, e essa situação que você até me contou muito legal, mas eu estou no interior, né? Eu estou aqui no interior, e eu pego, e tem muitos aqui que estão nos escutando, estão no interior, tem muitos, principalmente aqui em Minas Gerais. Então, a gente tem nós não temos aqui alguém que vá... nós não temos um representante, um parceiro teu aqui. E eu achei fantástico. Estou agora vendo aqui esse podcast, né, vendo esse encontro nosso aqui, ouvindo esse podcast aqui, e eu quero fazer isso. Que caminho que ele tem que fazer? A gente tem, por exemplo, parceiros que têm essa venda online, né? Então, não necessariamente eu vendo só em varejo físico, a gente tem também parceiros online. Então, obviamente, se vocês entrarem, assim, o cliente tendo interesse, entrando em contato com a gente vê aonde que é o parceiro mais próximo, e se não tiver algum próximo, obviamente, a gente sinaliza para algum parceiro nosso online. Então, assim, de qualquer forma, a gente não deixa a pessoa desassistida. Ainda que a Pitse não tenha venda direto para o B2C, a gente contribui de poder localizar, né, usar uma geolocalização, da onde a gente consegue indicar para esse cliente ir lá buscar e contratar nosso serviço. É muito legal. Nossa, eu adorei, ficaria horas e horas batendo papo contigo aqui, né? Porque tem muito assunto para a gente tratar ainda quando se fala desse seguro aí. Porque tem dúvidas, e para você aí, vai nos comentários, já vai fazendo perguntas, vai no chat aí também fazendo, e vai, porque eu vou encaminhar aqui com certeza para a Tatiana, para ela estar falando para você aqui, te respondendo, tirando suas dúvidas. Ela é super acessível, uma pessoa fantástica. Tati, eu vou pedir aqui para falar um pouquinho sobre o nosso livro Crise para Alguns, Solução para Outros, para você que quer ter acesso a esse e-book. Tem isso em e-book, lá no mestredovarejo.com.br. Entra lá no mestredovarejo.com.br, tem cursos, tem vários e-books, e esse é um dos e-books que nós reunimos 22 profissionais, mais de 200 páginas, falando para você sobre soluções em momentos que, às vezes, você pode falar, eu estou em crise, beleza, nós temos a solução para você. Várias técnicas fantásticas. E depois acesse evarejo.com, lá também tem muita informação muito legal lá para que eu possa estar compartilhando com vocês o tempo todo. Tatiana, esse empresário que está aqui, né, esse empreendedor, ou seja, aquele que quer fazer o seguro também,
tanto lá dos celulares que estão na empresa dele, e também do seguro ali da família dele, do menino dele que não acaba, o tempo todo quebrando o celular, né? O que ele precisa fazer para ele ter esse acesso, apesar que você já falou a indicação aí, mas, ou seja, o que ele precisa fazer, e nós vamos deixar aqui também nos comentários, aqui na descrição desse vídeo, tanto do vídeo como do podcast, aqui nós vamos deixar também a descrição para você, nas descrições, o contato aí que a Tati deixar para a gente aí. No nosso site tem lá uma opção de falar com o nosso time comercial, que cai diretamente para o meu e-mail, né? Então, entrando no nosso site da Pitts, vocês conseguem, ou meu próprio e-mail pessoal não, né? Meu e-mail corporativo, que é o meu nome, tatiane@pitts.com.br. Beleza. Respondo 24 horas por dia, 7 dias por semana. É seu comercial que você deseja aí, varejista, ter na tua empresa. Eu sempre provoco também, Tatiana, no finalzinho, ou seja, para você deixar dicas aí, quando se fala, eu aproveitando um pouquinho a sua experiência com relação a essa questão dos seguros, né? Muitos varejistas dizem, é claro. Deixa dicas para eles, o que eles precisam fazer para amanhã, eles já começar a implementar preocupado com esse mercado, né? Que eu acho que é super legal que você apresenta para a gente aqui. Legal, Ederson, acho que uma grande oportunidade de poder falar sobre dicas, acho que, assim, algumas coisas que eu acho que é super relevante, gente, desculpa. À vontade, é participante nossa também aqui, vai lá. Desculpa. Então, o que acontece a dica, acho que a principal dica vale a pena. É um produto que vale a pena não só para o cliente final, ele vale a pena também para os nossos parceiros varejistas. Como eu disse, não é um produto que traz dor de cabeça, ele retorna, né? Assim, o cliente retorna com elogios sobre o produto e algo que é usável. Como eu disse, hoje o aparelho, ele é assim, um produto de necessidade básica. Então, o cliente ele vai ficar muito contente e o resultado financeiro que esse produto traz para os nossos parceiros é super relevante. Então, acho que a dica façam parcerias com a Pitts, que vale super a pena. Vale a pena, sim. Tatiana, muito obrigado pela sua presença, obrigado por você compartilhar isso com a gente e que a gente possa ter novos encontros aí para a gente falar um pouquinho mais da Pitts. Com certeza, Ederson, eu que agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês, a grande oportunidade de estar com você aí, falando um pouquinho do nosso negócio. E fico super à disposição para o que vocês precisarem, ou se você precisar da ajuda com o telefone do seu filho. Obrigado, um abraço, Tati. Um abraço, tchau, gente.